vontade do Senhor. Para quem não conhece, aqui é o Vidal, nosso irmão em Cristo, certo? Servo de Deus. Vidal se congrega lá na Igreja de Cristo de Fortaleza. E hoje ele vai nos alegrar com uma mensagem vinda da parte do Senhor. Amém. Amém? Feche seus olhos e vamos orar nesse instante. Soberano Deus, Pai bendito, louvado, ó Pai, para todo sempre seja o teu nome. Nesse instante, Senhor, em que estamos aqui, em que já cantamos louvores, em que já ceiamos na tua mesa, em que já participamos das ofertas, nesse instante vamos ouvir a tua palavra essa que o Senhor já preparou e mandou pelo seu servo aqui. Então, Senhor, o abençoa, abre os nossos corações e mentes, para que a gente possa, Senhor, ouvir a tua palavra e sair daqui edificado para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, eu te agradeço hoje e sempre. Amém. 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 Que bênção, né? Que bênção. E primeiramente eu queria agradecer a Deus por me dar essa oportunidade de estar com vocês, irmãos tão amados, e ter esse momento de comunhão, principalmente com Deus, né? E sentir o amor de Deus através de cada um de vocês. Tem muitos irmãos aqui que são muito amados nos nossos corações, na Igreja Central, e por mim, eu sou suspeito de falar do Nacélio, porque Nacélio é um irmão muito amado por mim, assim como o Anderson, Tom, Beto, né? E os demais também são amados, né? Mas esses eu já tive uma convivência maior, né? E eu pedi o Tom para colocar um slide, não sei se vai dar para colocar, que é de um cântico que a gente tirou, que diz assim: quero te engrandecer, Senhor, com tudo que tenho e com tudo que eu sou, sabe? E Jesus Cristo, ele, desde que veio ao mundo, né, e passou um período aqui e deixou a sua palavra, ele vem nos ensinando como fazer isso. Eu quero engrandecer ao meu Senhor. Como eu vou engrandecer ao meu Senhor? Eu quero que tudo que tenho e tudo que eu sou seja do meu Senhor. Amém? Vamos baixar nossas cabeças, vamos fazer mais uma oração. Senhor amado, Pai maravilhoso e misericordioso, graça te damos, ó Deus, por nos permitir, ó Pai, estarmos aqui, Senhor. Como bem foi falado aqui, Senhor, nós somos privilegiados de podermos estar, Senhor, contigo, ó Pai, porque eu sei que Tu está no meio de nós, Tu está nos fortalecendo, Tu está edificando a Tua igreja, Senhor, e está nos dando força para prosseguirmos a nossa caminhada. Por isso, ó Senhor, faz com que cada um de nós, ó Pai, tenhamos um coração dedicado ao Teu reino. Que as pessoas que não Te conhecem possam enxergar em nós a Tua luz. Pois é em nome de Cristo que oro, eu agradeço e peço. Amém. O nosso texto base vai ser Lucas, capítulo 16, do versículo 1 ao 15, né? Onde Jesus ele vai falar de uma parábola do mordomo infiel. E ele vai dizer algo muito interessante nessa parábola. E vamos ler e depois vamos tirar algumas lições a respeito dessa parábola. Uma pergunta que eu gostaria que vocês tivessem sempre na mente de vocês quando nós estivermos lendo é: como está a dedicação do nosso coração ao reino de Deus? Como está a dedicação do meu coração ao reino de Deus? Diz assim: e dizia também a seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando, disse: que é isso que ouço de ti? Presta conta da tua mordomia, porque já não podereis ser mais
meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois, que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quando deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse: toma a tua conta, e assentando-te já, escreve 50. Disse, pois, ao outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueiros de trigo. E disse: toma a tua conta, e escreve 80. E louvou aquele senhor o injusto mordomo, porque havia procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: gajeai, amigos, com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E disse-lhe: vós sois os que justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o coração, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Né? Jesus, ele está ensinando aquela geração uma lição muito importante, que serve para nós também. Né? Jesus, ele está contando uma história do mordomo. Jesus, ensinando seus discípulos, usa o mordomo, usa o senhor rico e usa os devedores para falar do reino de Deus. Se nós notarmos em Lucas, muitas parábolas, o Senhor vai estar usando as posses de uma maneira que identifique o reino de Deus. E existem 4 lições, logo nos versículos do 1 ao 8, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos ler novamente. E dizia também os seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo. Mordomo. A palavra diz que nós somos mordomos do Senhor. Que Deus confiou a nós um grande tesouro aqui na terra. O que faz um mordomo? O que um mordomo, ele pratica? Né? O mordomo é aquele que pega o bem do seu senhor e ele administra da melhor maneira possível, para que aquele senhor ele tenha ganhos, para que aquele senhor ele seja exaltado. Nós, como mordomo de Deus, qual é o maior bem que nós temos? Qual é o maior bem que Deus entregou nas nossas mãos? O que é que você tem de mais valioso que pertence a Deus? Eu diria tudo. Tudo que tenho pertence a Deus. Tudo que sou pertence a Deus. E eu quero que Deus seja exaltado através de tudo que eu tenho. Eu ouvi uma frase essa semana que diz assim: o cristão rico, né?
Os cristãos, eles estão preocupados mais em ficar rico, em ter prosperidade, em ganhar dinheiro, ter posses. E muitas vezes eles não compreendem que tudo isso existe um sentido para que você tenha. Para que você possa ter posse. E a posse que Deus lhe deu é porque tem um objetivo, né? O uso que fazemos do nosso dinheiro é um bom teste do senhorio de Cristo em nossa vida. E nessa parábola, o mordomo infiel, vamos tirar algumas lições de como usar os nossos recursos sabiamente. Aquele mordomo, ele não foi sábio, porque ele pegava o dinheiro do seu senhor e enganava ele. Sabe? E a primeira lição que nós podemos ter é que o nosso recurso financeiro, para ser usado sabiamente, precisamos entender que ele não pertence a nós, mas ele pertence a Deus. Tudo que nós ganhamos não pertence a nós, pertence a Deus. Mas muitas vezes nós estamos tão preocupados em adquirir posses que nós esquecemos disso. Muitas vezes nós estamos tão preocupados em termos uma casa melhor, em termos um carro bom, que nós esquecemos disso. Isso que eu falo, o meio evangélico. Ultimamente ele anda muito preocupado em ter posses. Essa é a primeira lição. A segunda lição é que o dinheiro ele pode ser usado para o bem ou para o mal. Então, como vamos usar o nosso dinheiro? Para o bem ou para o mal? Como eu, Vidal, estou usando o meu dinheiro? Para agradar a Deus ou para agradar a mim mesmo, Vidal? Né? As riquezas, elas nos trazem muito poder. Elas nos apoderam. E muitas vezes nós achamos que nós somos donos de si mesmo. Sabe? Há muitas pessoas que acham que, por ter riquezas, elas são melhores do que outras. E Jesus está ensinando aos discípulos, aos fariseus e às pessoas que estão ouvindo sobre a questão da mordomia, dos seus recursos, das suas posses. As riquezas, por nos dar poder, nós precisamos usar elas prudentemente, ou seja, com cautela. Porque muitas vezes nós vamos querer coisas de que nós não precisamos. Nós vamos querer algo que não vai agradar a Deus. Devemos usar os nossos bens materiais de uma maneira que favoreça a nossa fé e a nossa obediência. É isso que Jesus está ensinando àqueles irmãos. É isso que nós precisamos entender no dia de hoje. Que nós precisamos usar os nossos recursos sabiamente. Aquele mordomo infiel, quando Jesus coloca ele em evidência, é porque Jesus quer mostrar ao povo como eles estavam sendo desobedientes a Deus. Como eles estavam usando os seus recursos de maneiras erradas. Sabe? O irmão antes ele falou uma coisa muito interessante aqui. Na igreja do Senhor, não é lugar de ter pessoas necessitadas. Porque nós temos tudo em comum. Nós vivemos a alegria uns dos outros e nós vivemos o sofrimento uns dos outros. Como a igreja primitiva. Mas como nós iremos ajudar um irmão que está sofrendo se nós não contribuirmos? Como nós iremos participar da alegria dos irmãos se nós não contribuirmos? Sabe, esse mês eu fiquei tão feliz e eu esqueci de falar no início.
peço desculpa aos irmãos, mas existe uma pessoa muito importante na minha vida. Uma pessoa que contribui muito para que eu possa crescer e amadurecer todos os dias. Lógico, além do Senhor, que é a minha esposa que está ali, né? Eu sou casado com a Kênia Elizabeth, né? E esse mês nós fizemos 25 anos de casados, né? Lutamos muitas batalhas, né? E ela tem me ajudado a crescer muito, né? Eu tenho meu filho ali adotivo, que é o meu genro, Rafael. A minha filha não veio porque, infelizmente, ela teve um mal-estar, né? Mas a gente tem sempre buscado a compreender isso nas nossas vidas. E Deus, Ele tem nos abençoado de uma maneira tão grande, que muitas vezes eu digo assim, como pode a gente ter feito isso com tão pouco? Mas é porque nós entendemos que o que nós temos não é nosso. E Deus, Ele vai suprir todas as coisas. A gente precisa entender, como Paulo fala, aprendi a estar contente no muito e aprendi a estar contente no pouco. Porque tudo pertence a Deus, né? Então, irmão, como nós podemos ser sábios com as nossas finanças? Porque esse é o assunto da vez no mundo. Finanças, recursos, né? A gente vê tantas pessoas se desviando, enganando pessoas, corrupção nesse mundo. E o cristão acaba entrando nessa vereda e acaba achando que um lado é melhor, outro lado é melhor, e acaba se contaminando e esquece que ele está aqui para ser luz no mundo, para ser alguém que transmite a paz de Cristo às outras pessoas. E ele acaba se perdendo devido às questões financeiras. Então, devemos usar sabiamente as nossas finanças, não para comprar o céu, como muitos dizem aí, né? A prosperidade. Se tu der isso a Deus, Deus vai te dar o dobro. Se você quer algo, você tem de exigir a Deus, sabe? Às vezes eu vejo pessoas dizendo assim, eu ordeno a Deus que eu vou ter isso. E Deus? Que Deus é esse que eles estão dizendo? Como é que eu posso ordenar a Deus alguma coisa? Né? Se perderam. Mas Deus, Ele quer que nós sejamos sábios. E no versículo 9, ele vai dizer o seguinte: e eu vos digo, gajeai amigo com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam ele nos tabernáculos eternos. As riquezas da injustiça, sabe? É uma riqueza que não tem valor, que é a riqueza desse mundo. Ela não tem valor nenhum. Porque nós temos uma riqueza que excede todas deste mundo, que é a salvação. Jesus, ele nos deu o maior tesouro que uma pessoa poderia ter, que é a salvação. E nós não devemos perder essa salvação por nada nesse mundo. Então, Jesus está dizendo para aquele povo, olha, procura amigos que te levam à salvação eterna. E quem é esses amigos? É o Rafael? É o Nacélio? Não, irmão. É Jesus Cristo. É o nosso Deus. Somente eles podem nos levar à salvação eterna. Não existe outro. Embora eu ame os meus irmãos, mas nenhum tem esse poder, a não ser Jesus Cristo. E muitas pessoas estão se perdendo porque elas acham que vão conquistar o reino eterno através das suas posses. Mas não vão. As nossas posses,
para sermos sábios, aquilo que nós temos é para ajudar outras pessoas. Mas para ajudar as pessoas temos de encontrar com Jesus Cristo. Eu tenho de ter um encontro com Jesus Cristo todos os dias, para que eu não desvie o meu olhar e eu deixe de fazer o bem. Tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, é para ajudar outras pessoas, aqueles que necessitam, aqueles que precisam de ajuda, aqueles que precisam se encontrar com Jesus Cristo. Sabe? Tudo que nós temos deve ser empregado nesse sentido. Não estou dizendo que você tem de deixar de comer, que você não pode ter um bem. Não. Eu estou dizendo que esse bem, ele não pode tomar o lugar de Deus em nossas vidas. Tudo que eu tenho, eu preciso usar para que o nosso Deus seja glorificado. Para que as pessoas elas possam encontrar o Deus a quem eu sirvo. E muitas vezes a gente esquece de fazer isso. Versículo 10, onde diz assim: quem é fiel no muito, também é fiel. Aliás, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Ah, quando eu ganhar um bom dinheiro, eu vou ofertar. Mas Deus não está pedindo para você ofertar mais. Deus está dizendo para você ser fiel no pouco que você tem. Deus não está dizendo que Ele precisa que quando você tem muitas posses, você seja mais ativo na igreja. Não. Ele está dizendo assim, olha, com o pouco que tu tem, tu pode ajudar muitas pessoas. Tu pode ser um servo fiel. Tu pode ser um servo dedicado ao reino do Senhor. Porque eu estou te dando conforme a tua medida. Sabe? Muitas vezes nós deixamos de servir ao reino de Deus porque nós achamos que nós não somos capazes, que nós não temos condições. Mas quem dá a capacidade, quem dá a condição é Deus. Através da nossa obediência, através da nossa fidelidade. Sabe? E se eu não for fiel no pouco que eu tenho, como Deus vai confiar o muito? Né? Então nós precisamos ser sábios nesse sentido. Temos de investir os nossos benefícios terrenos no reino de Deus. A nossa integridade é frequentemente provada em assuntos relacionados ao dinheiro. Sabe? Esses homens que estavam devendo a esse senhor, eles foram provados. O mordomo chegou e disse assim, olha, bota tanto, engana o meu senhor. Muitas vezes, eu trabalho no comércio, e eu sou encarregado do setor de perecíveis, então eu faço compras, eu recebo mercadoria, sabe? Eu libero notas fiscais. E eu não digo a quantidade de vezes que as pessoas chegam para mim e dizem assim, olha, eu te dou isso aqui para tu facilitar isso aqui para mim. Eu digo, negativo, negado. Primeiro porque Deus não se agrada, e segundo porque eu vou estar sendo infiel à empresa que eu trabalho. Sabe? Mas nós somos testados, irmão. Todo dia alguém vai querer lhe testar para que você ganhe vantagem nesse mundo e perda a sua vantagem lá no céu. E nós precisamos nos manter firmes, nós precisamos nos manter fiéis aos nossos princípios, à nossa integridade. Porque Deus nos chama para sermos honestos, mesmo em pequenos detalhes que possam facilitar a nossa ignorância, ou facilitar que nós ignoremos o nosso Deus. Sabe? Versículo
12:3 vai dizer: e se no alheio não fores fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, e se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão, ou seja, não podeis servir a Deus e as riquezas. Né? Eu sei que muitos irmãos já sabem disso. Né? Eu sei que os nossos irmãos, com certeza, já passaram essas instruções para os irmãos. Mas sempre é bom a gente lembrar. Sempre é bom a gente recordar. Porque muitas vezes o mundo ele vai tentar nos desviar. As riquezas celestiais é muito mais valiosa do que as terrenas. Mas se não formos fidedignos com o nosso dinheiro neste mundo, não importa se temos muito ou pouco, estaremos desqualificados para lidar com as riquezas do reino de Deus. Você quer ser um servo fiel a Deus? Você quer que Deus ele lhe dê poder para ligar pessoas ao reino dele aqui na terra? Seja fiel a ele. Né? Para que ele possa confiar a você as riquezas celestiais. Tenha cuidado de manter a sua integridade em todos os momentos, ou melhor falando, em todos os assuntos, quer sejam grandes, quer sejam pequenos. O dinheiro ele pode tomar o lugar do nosso Deus em nossas vidas. Ele pode tornar-se o nosso mestre. Às vezes eu me faço essas perguntas. Eu gostaria que você fizesse a você essas perguntas, não só intimamente. Como é que o meu dinheiro ele pode tomar o lugar do meu Deus? Como você pode ser um escravo do dinheiro? Responda sinceramente no seu coração. Você se preocupa frequentemente com dinheiro? Você está sempre preocupado em ganhar mais? Né? Você desiste de fazer o que deveria ou o que gostaria a fim de ganhar mais dinheiro? Você perde um lazer com a sua família? Você deixa de ir para o momento de comunhão porque você prefere ganhar dinheiro do que estar com os irmãos? Você gasta grande parte do seu tempo cuidando de suas posses? Você sente dificuldade em ofertar? Eu não vou dar isso porque pode me faltar isso aqui mais tarde. Eu não vou contribuir com isso porque eu não sei se amanhã eu vou ter. Sabe, irmão? Você está se preocupando com o amanhã, onde Deus diz: deixai as preocupações de lado, porque o amanhã pertence a Deus. Você costuma ficar endividado? Eu sei que é natural. Às vezes, o nosso dinheiro não dá para pagar uma conta, mas é costume você ficar endividado? É costume você ficar devendo ao comércio, ficar devendo ao banco? Se for, precisamos rever, porque Deus ele não se agrada disso. Deus ele quer que nós sejamos pessoas controladas, que nós saibamos administrar os nossos recursos de uma maneira que nós possamos ajudar outras pessoas e não passar por dificuldades. O dinheiro ele é um senhor severo e enganoso. A riqueza ela promete um controle que ela não é capaz de trazer e um livramento que ela não é capaz de dar. Muitas vezes, nós podemos ganhar grandes fortunas. Podemos trabalhar árduo
e adquirir grande fortuna. Mas, sabe de uma coisa? Nós podemos perder ela da noite para o dia. E aí, quando nós perdermos ela, nós vamos ver o tempo perdido que nós tivemos. Se lembra daquele fazendeiro que juntou bastante tesouro e disse assim, agora eu tenho bastante para me viver a vida toda. E Jesus vai dizer, louco, hoje pedirão a tua alma. Para quem será o teu tesouro? Né? Muitas pessoas estão vivendo no mundo dessa forma. E de repente, pode perder. De repente pode vir uma infração, levar tudo. De repente o banco pode travar, como já houve uma vez, com o Collor de Mello. E muitas pessoas se suicidaram, se mataram. Ou, de repente, a pessoa pode falecer. E aí, tudo aquilo que ele conquistou para esse mundo não vai valer de nada. Mas o que ele conquistou para a vida eterna vai ser para sempre. Amém? Então, irmão, além disso, nenhuma quantia em dinheiro é capaz de garantir a sua saúde, a sua felicidade. Tampouco a vida eterna, como eu já falei. No versículo 14, Jesus ele vai estar falando sobre o amor ao dinheiro. Ele vai dizer assim, e os fariseus que eram avarentos ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Por que eles zombavam de Jesus? Por amor ao dinheiro. Porque os fariseus criticavam o ensino de Jesus. Eles viviam em uma época em que se mede o valor das pessoas pelo que tem. Eles queriam elogio. Sabe, hoje também, muitas pessoas medem as pessoas pelo que elas têm. Muitas pessoas, elas estão querendo ter mais dinheiro para ser mais elogiada, para ter mais status, para se sentir poderosos. Mas isso não vale de nada. Muitas pessoas estão ridicularizando os ensinos de Jesus Cristo por causa da avareza. Era isso que os fariseus faziam naquela época. Sabe? Eles ridicularizavam e Jesus vai dizer isso para eles. No versículo 15, ele vai dizer, vós sois os que se justificai a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Sabe? Um coração dedicado ao reino de Deus. Esse é o verdadeiro coração do mordomo fiel. Do mordomo no qual Jesus ele espera de cada um de nós. Servo bom e fiel. Bem-vindo à casa de meu Pai. Não é isso que nós esperamos receber do Senhor? Né? E para isso, irmão, nós precisamos ser diligentes. Nós precisamos ser sábios. Nós precisamos fugir das armadilhas que esse mundo nos traz. Os fariseus, eles agiam daquela forma porque eles queriam conseguir os elogios dos outros. Mas Deus sabia o que havia no coração deles. Eles consideravam a riqueza um sinal de aprovação de Deus. Mas, na verdade, o Senhor detestava tal concepção, porque fazia com que muitos abandonassem a verdadeira fé, ou melhor dizendo, a espiritualidade. E nesse mundo de hoje nós precisamos ter cuidado, porque nesse mundo de hoje nós podemos estar agindo da mesma forma. Sabe? Nós podemos estar pregando para as pessoas, isso serve como um alerta, né? Eu sei que, graças a Deus, né, Deus tem trabalhado na vida de cada um de vocês, Deus tem fortalecido a cada um de vocês, mas isso serve de alerta para nós, para que nós não sejamos avarentos,
sabe? Para que nós não nos dediquemos às coisas materiais, mas sim às espirituais. Para que Deus ele possa nos direcionar em todas as nossas atitudes. Embora a prosperidade ela possa atrair o elogio das pessoas, jamais deve substituir a devoção ao serviço a Deus. Que o Senhor ele nos ajude a desviar a nossa dedicação ao reino, aliás, que o Senhor nos ajude a nunca nos desviar a nossa dedicação ao reino e que Ele mantenha o nosso coração cada vez mais fiel no serviço do nosso Deus. Sabe? Para finalizar, irmão, né, eu queria contar uma história que a minha esposa mandou para mim hoje, né? E ela fala assim, ó, um fazendeiro descobriu que tinha perdido o relógio, muito valioso e de grande valor sentimental na celeira. Após extensa procura em vão, ele recorreu à ajuda de um grupo de crianças e prometeu uma valiosa recompensa para quem encontrasse o seu relógio. Quando o fazendeiro estava prestes a desistir, um garoto chegou para ele e disse assim: me dê uma chance para tentar achar o que os outros não acharam. E o fazendeiro olhou e disse assim: poxa, mas todos já procuraram, todos já tentaram achar, mas não vai me custar nada deixar você achar. E o garoto saiu para mais uma tentativa. Então o fazendeiro ficou esperando. E aí, com pouco tempo depois, o menino saiu com o relógio na mão e entregou ao fazendeiro. E o fazendeiro ficou espantado. Como pode? Todos procuraram, todos vasculharam tudo e não encontraram. Como você achou? O garoto disse ao fazendeiro: ora, eu sentei e esperei e escutei o tic-tac do relógio e fui na direção dele. Muitas vezes nós estamos feito aquele grupo de garotos, correndo para um lado e para o outro, tentando achar o que é mais valioso para nós. Mas nós precisamos entender que precisamos parar, sentar e tentar escutar a voz de Deus para nossas vidas. Porque é através dela que nós vamos encontrar o mais valioso dos nossos bens. Que o Senhor nos ajude a ter essa paciência. Que o Senhor direcione todos os nossos passos. Amém? Que o Senhor sabe. Tem oração? Vamos orar. Senhor amado, Pai maravilhoso e misericordioso. Quão bom, Pai, é poder estar aqui e escutar a Tua palavra, Senhor. Porque isso serve para nós como alerta, Senhor. Serve para nós como direcionamento. Não nos deixe, ó Pai, ficar escutando o barulho do mundo, ó Senhor, mas que a cada dia, Senhor, nós possamos nos sentar, que nós possamos meditar, Senhor, e escutar a Tua voz, dizendo: vem, filho amado, vem para os meus braços, que eu cuidarei de Ti. Que o Senhor possa abençoar cada irmão que aqui se encontra, aqueles que não puderam estar aqui, cada lar, Senhor, representado aqui, ó Pai, e que tudo que nós temos, tudo que nós somos verdadeiramente, ó Senhor, nós possamos dedicar a Ti, ó Pai. E assim nós sabemos, ó Pai, que nós teremos a coroa da vida, porque o Senhor nos fará perseverar na nossa fidelidade. Pois é em nome de Cristo que oro, agradeço e peço. Amém.